Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Daniel, capítulo 7. A visão dos 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões à sua cabeça. Quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi um segundo animal semelhante a um urso, a qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. E foi-lhe dito: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando e vi outro semelhante a um leopardo, a qual tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite e vi que o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, a qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés, porque sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram posto um trono, e um ancião de dia se assentou. E sua veste era branca como a neve, e a sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Dirigiu-se ao Senhor de dias e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, honra e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino no tal que não será destruído. Contra mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse: fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujo dente era de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e de outro que subia e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que a dos seus companheiros. Eu olhava e vi que esse chifre fazia guerra contra os santos, prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dia e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram a terra. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra e pisará e fará em pedaços. Enquanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois desse levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros, e habitará 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar o tempo e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o juiz será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo do santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto.
Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. Mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração.